Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Raiz do Novo Testamento, onde a gente tem estudado o livro de Ezequiel e nessa aula, nesse vídeo, estaremos falando sobre o capítulo 5 de Ezequiel e estou aqui novamente com o Fernando, que tem nos ajudado nessa missão de desbravar esse livro que traz uma certa complexidade, né? Onde a gente precisa de fato se aprofundar nas reflexões, entender bem o que as profecias dizem para não só entender o que significava para aquele povo, como as aplicações para a nossa própria vida. Então a gente segue nessa jornada aqui. Seja muito bem-vindo novamente, Fernando. Prazer, vamos mergulhar nessa aventura que a gente descobriu através desse livro do profeta Ezequiel, como é o nosso Deus com relação a todas as questões ligadas à santidade, a questão da ira de Deus, que especialmente nesse capítulo é uma palavra muito dura e difícil, né? Mas ao mesmo tempo também quando Deus fala da misericórdia, e tudo isso aparece nesse capítulo. Sim, perfeito. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o começo do capítulo ali, onde a gente logo de cara percebe que Deus manda ele raspar a barba e também tem uma série de outras coisas, de partir o cabelo ao meio, coisas que talvez a gente não entenda muito bem hoje o significado, né? Então, para começar, para eles, o que significava raspar a barba? Bom, a questão do raspar a barba era um sinal normalmente de humilhação, não só barba, como o cabelo também. Então é uma coisa que culturalmente a gente tem dificuldade de entender o porquê disso, mas era um elemento ligado demais à masculinidade das pessoas, e quando um povo conquistava o outro e queria humilhar esse povo, duas coisas eram feitas: era raspar cabelo e barba e deixar nu ou seminu, né? Então eram elementos de extrema humilhação naquele caso. Inclusive existe um episódio em que Davi manda mensageiros seus como, vamos dizer assim, porta-vozes enviados para um outro povo, e justamente a reação do rei que é visitado é muito forte e raspa-lhes, né, a metade da barba, né, aquela coisa do tipo assim, raspou metade, vai ter que cortar a outra, não tem jeito, né? E quando eles voltam, eles estão tão humilhados, e Davi entende isso para a gente perceber quão severa essa questão para eles, que ele fala: olha, vocês nem venham então para Jerusalém por enquanto, fiquem em Jericó até que a tua barba e o cabelo cresçam, para que depois vocês possam voltar, né? Então era algo assim terrível para eles isso. Havia talvez a situação de que alguém raspasse sua própria barba e o cabelo, mas era normalmente numa atitude em que a pessoa estava ela se humilhando diante de Deus, por exemplo, mas numa situação muito, muito crítica, né? Então, aqui, quando o profeta faz isso, tem um impacto muito grande. A gente tem que lembrar que nós estamos no meio de uma encenação e uma interpretação do profeta que a gente vem já do capítulo anterior. Sim. Onde ele faz toda aquela encenação de desenhar naquela tábua de barro, desenhar a cidade de Jerusalém, e ele passa por meses e meses, mais de um ano, né, deitado de um lado, depois deitado do outro. E quando termina essa fase, representativamente era o final, na verdade, do ciclo do cerco de Jerusalém. E ele vai entrar agora nessa nova encenação. Eu fico até imaginando aqui, a gente poderia imaginar que, poxa, aquele cara está fazendo aquilo há tanto tempo, né? E todo mundo já ali, entre os exilados, sabia o que ele estava fazendo. E que de repente alguém anunciasse: vocês viram o que está acontecendo? Vamos lá ver, porque ele rapou o cabelo e rapou a barba. E isso deve ter trazido pessoas ali para ver o que estava acontecendo, porque era algo realmente que, por que alguém estaria fazendo isso consigo mesmo, né? Um ato de tanta humilhação. Entendi. Bom, se barba era sinal de masculinidade nos velhos tempos, então a gente estaria bem. Sim, sim. A gente estaria bem. Agora, coitado do cara que não conseguia crescer barba naquela época, né? Já iam falar: humilharam ele lá, o cara nem podia ter barba.
Ia parecer que foi humilhado, cortaram a barba dele. Parece que talvez aí, geneticamente, né, todos tinham barba. Era normal ter barba, né? Entendi. Bom, e aí, continuando a conversa, ele vai dar um fim muito específico para cada parte do cabelo, né? Ele corta o cabelo e divide em 3 partes, aparentemente. Uma primeira que ele vai colocar fogo, e ele especifica que vai ser colocado fogo dentro da cidade. O que significa isso? Bom, a gente imagina até que nessa hora, tudo isso que foi feito até aqui era para atrair atenção justamente, né? Então, que nessa hora que ele vai fazer essa encenação, todo mundo já veio ver que ele tinha rapado o cabelo, tudo, mas ele guardou aquilo. E realmente ele vai lá e pede essa divisão em partes. E quando ele joga, o próprio texto explica, né? Vai haver explicação ali do porquê de cada coisa. Então, o cabelo que é queimado dentro da cidade representa as pessoas que vão morrer dentro da cidade. O cabelo que é jogado no entorno da cidade, as pessoas que vão morrer no entorno da cidade. E o cabelo que é espalhado aos 4 ventos são o fato de que aqueles que não morressem ali seriam espalhados aí, provavelmente aqui representando o exílio. Perfeito, perfeito. E é interessante, porque a gente faz as contas, você fala, né, 1/3, 1/3, 1/3, deu 100%, aqui deu 3/3. Porém, ele ainda vai falar de mais um pequeno pedaço ali, uma mecha que ele vai puxar, e essa ele vai guardar, né, na dobra das suas roupas, né, parece que esconder esses poucos fios de cabelo. Quem seriam essas pessoas nessa metáfora? E por que depois ele ainda vai falar que desses que ele escondeu, ele ainda vai pegar mais alguns e ainda vai queimar? Pela graça de Deus, a gente vê essa parte nesse capítulo, né? É claro que, como comentamos já, tem partes do livro de Ezequiel que vão ter um peso maior na questão do juízo e partes que vão ter um peso maior na questão da graça. E nós estamos na parte de Ezequiel que tem um foco muito grande no juízo. Mas é muito bom a gente ler um ponto e um momento onde existe algo da graça, porque quando ele fala de quem é queimado lá dentro, é a morte pela fome, né? Depois o texto explica pela fome e pela peste, né? E é interessante a gente explicar até isso, porque quando você vinha um invasor, a cidade comportava um número de pessoas, mas muitos viviam no campo. Na hora que o invasor chega, o pessoal vem tudo para dentro da cidade. Então você fica com uma aglomeração muito grande, com tudo muito propício a se juntar muita sujeira lá dentro e todas as condições de aglomeração e de falta de higiene para que pestes surjam ali. Então, e a fome é mais natural da gente entender porque você está num cerco. A estratégia do cerco era essa, era provocar fome. Vimos no capítulo anterior, inclusive, as figuras que falavam da fome. Então, o fogo dentro representa essa morte. Aí você fala, e fora? Fora a espada que ele fala, fora representa aqueles que vão morrer ali fora. Então, é um juízo muito forte. E quando a gente olha em números, não que eles sejam exatos, 1/3, 1/3, 1/3, mas a gente percebe que a maioria vai morrer, né? E é algo muito duro em termos de a gente encarar o juízo dessa maneira. E tem os espalhados ao vento, mas dali, desses espalhados ao vento, ele vai pegar uma pequena porção e guardar nas suas roupas. É uma palavra que os teólogos têm dificuldade em identificar o significado da palavra exatamente, mas pode ser a borda de uma roupa ou até um bolso que às vezes havia, um tipo de bolso que havia nas vestimentas daquela época. Esses são os que vão ser alcançados pela graça. É muito bom a gente conseguir e perceber isso. O duro disso é que a gente percebe que isso é a menor parte. Sim, e que mesmo entre eles haverá fogo também. Mesmo entre essa porção que é recolhida, ainda haverá o fogo, né? Porque também dos exilados também haverá morte, haverá aqueles que não serão poupados. E no retorno do exílio, não são todos os que vão para o exílio que voltam para reconstruir Jerusalém. E certamente a referência que aparece aqui, desses que vão ser salvos, está voltada para esses que voltam do exílio para reconstruir Jerusalém e o templo. Faz sentido. Agora ficou mais uma dúvida sobre
aquela parte onde, além dele falar que ele ainda vai ter fogo entre esses poucos que sobraram, ele diz que esse fogo ia se espalhar por todo Israel. É de lá que sairia um fogo que se espalharia por todo Israel. O que significa isso? Na verdade, assim, existem talvez dúvidas sobre o significado mais amplo, mas nós temos algumas pistas nessa questão. Lendo outros livros fora, né, tanto os históricos, mas o livro de Jeremias traz muitas pistas, porque realmente a gente vai ver que os que morrem lá dentro pela peste, pela fome, os que morrem que numa tentativa de fuga, saindo ali do cerco, né, e tudo isso é relatado, né? E aí você tem mais uma última leva para o exílio, isso está naqueles que são espalhados ao vento, mas junto com esses também, o exército babilônico ainda deixa uma porção de pessoas na região. Não dá para falar que é na cidade, porque a cidade nesse momento é destruída realmente, o templo é destruído, mas eram as pessoas assim muito pobres, os mais pobres da população são os que ficam, e eles ficam ali para viver daquilo que eles pudessem plantar ali e tal. Nos escombros da cidade, né? Ao redor, né? E viveriam do campo, né? Viveriam do campo, do que eles pudessem plantar. Eles deixam, na verdade, um líder ali dentre o pessoal do povo que ficou, mas o povo vem e mata esse líder, depois que o exército vai embora, mata, e eles ficam com muito medo de falar assim, bom, nós matamos, mas agora quando eles voltarem vão nos matar. E eles consultam Jeremias, o que a gente deve fazer? E Jeremias fala, olha, o Senhor está dizendo, fiquem aqui, que a mão do Senhor vai ser com vocês. Mais uma vez, o povo é rebelde, e o povo ouve Jeremias, mas não quer seguir, e eles fogem para o Egito, mesmo Jeremias avisando que se vocês forem para o Egito, a mão do Senhor vai atrás de você, né, e o juízo de Deus vai alcançar vocês. Ele dá claramente a entender que eles morreriam no Egito. Então esse fogo realmente ele é colocado no texto dessa maneira como algo que consome mesmo. A mortandade é realmente muito grande, é difícil demais a gente encarar o peso do juízo que acontece ali. Certo. É um juízo muito pesado mesmo. A gente vê que depois vai até falar sobre os pais comendo os próprios filhos, os filhos comendo os próprios pais. E aí acho que a pergunta que fica é por que tamanho juízo, né? Por que um juízo tão pesado vindo de Deus para o seu povo escolhido? Sim. O texto vai trabalhar essa questão, inclusive, né, do motivo do juízo. Nós já abordamos alguns aspectos sobre até a longanimidade de Deus, de quantos séculos se passaram com os profetas enviados por Deus, avisando o povo que eles estavam em pecado e de que se eles persistissem no pecado, o juízo viria. Inclusive esse é o aspecto da longanimidade, o Deus que espera, o Deus que dá a oportunidade, mas o Deus justo é aquele que estabelece um limite nessa oportunidade. E a gente vê aqui, por exemplo, no verso 7 vai falar, portanto assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor. Isso é uma coisa incrível, porque da promessa, desde que Deus fez a promessa para Abraão, diria, você será uma bênção entre as nações. Essa bênção se cumpre em Jesus, né? Mas havia uma missão para o povo nessa questão de que eles fossem o povo fiel a Deus, que não se contaminassem com as práticas idólatras dos povos vizinhos, com as práticas de injustiça dos povos vizinhos, e vivessem uma vida de acordo com os padrões de Deus, né? Sendo eles então aqueles que deveriam levar a adoração ao verdadeiro Deus, para que eles deixassem de ser idólatras e passassem a seguir as leis de Deus, deixando de ser opressores contra o seu próximo. E aqui o que o texto nos diz é justamente Deus falando, você tem sido mais rebelde que as nações ao seu redor, né? E vai falar ainda, você não agiu segundo meus estatutos, nem obedeceu minhas ordenanças, né? Conforme a tradução que se pegar, algumas vão colocar aqui juízos, segundo meus juízos, que é a palavra hebraica mishpat.
que ela tem esse sentido de que do juízo de Deus, não necessariamente só quando Deus traz um juízo, mas é como é que Deus julga, né? Vocês não olharam, não se importaram como eu julgo as coisas, o que eu entendo que é bom, o que eu entendo que é ruim. E vocês foram nisso tão rebeldes quanto eles, ou foram piores do que eles, né? Ele vai colocar aqui o seguinte: você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. É interessante porque ele usa a mesma palavra, mishpat, você dizendo o seguinte, que as nações têm uma norma de conduta também, um juízo, aquilo que elas julgam certo e errado. Vocês não seguiram os meus juízos, como eu entendo que é certo e errado, e vocês não conseguiram nem manter o padrão das próprias nações que são pecadoras diante de mim. Você foi pior que eles. E é algo incrível isso, porque o povo que deveria levar a presença de Deus para as nações, não só imita as nações, deixa de ser a testemunha, como se torna pior que essas nações. E aí, essa é a razão de vir um juízo tão severo, onde eles rompem com a aliança de Deus e deixam de ser aquela bênção que eles deveriam ser para essas outras nações. Interessante, né? Porque parecia que Deus tinha todo um plano deles serem referência, né, para os povos ao redor deles. Eles são o contrário, né? Impressionante como eles conseguem se tornar o oposto, né? Se os povos ao redor já eram pecadores, já desagradavam a vontade de Deus, eles conseguiram piorar esse padrão, né? Desagradar mais a Deus, até pela idolatria, né? Misturando a adoração ao próprio Deus e aos falsos deuses. Porque pelo menos os outros povos só tinham idolatria, né? Não tinha a parte, vamos dizer assim, hipócrita, né? De adorar um Deus que é único, é um Deus que é soberano e que se diz o único Deus, e ao mesmo tempo ir lá e adorar outros falsos deuses. Esse é um aspecto muito interessante, porque não é que eles se recusaram a adorar Yahvé, o Deus único, né? E essa questão do nome de Deus era muito importante mesmo, né? Porque era uma diferenciação com relação aos deuses falsos. Eles não deixaram de adorar Yahvé. Eles adoravam o Yahvé e aos outros deuses, quando eles queriam, né? Porque a característica dos outros deuses era uma característica onde você tinha um Deus. Qual que é o teu problema? O que você deseja? Um Deus específico para cada problema. Você quer vencer na guerra, tem o Deus da guerra que você vai lá... Quase igual um remédio, né? Exatamente. Qual que é o teu problema? É no amor, você vai ter um Deus para isso, né? A gente vê que até hoje tem essas coisas também. Você tem um problema de que ou tua esposa não está tendo filhos, ou o teu campo não está produzindo fruto suficiente. Tinha lá uma deusa da fertilidade também, né? E para cada problema uma solução através de um Deus diferente. Para eles, Yahvé não era suficiente, eles queriam satisfazer os seus desejos, né? E iam atrás também desses outros deuses. O que mostra como o nosso Deus rejeita uma religiosidade falsa, dúbia. Sim, impressionante. Deus rejeita isso, rejeitava com eles, e a gente entende que vai rejeitar nos nossos dias com a mesma veemência com que rejeitou naqueles dias. Sim, e aí a gente vê que para Deus é mais importante a adoração dele como um Deus único, né? Do que o povo fazia naquela época e faz hoje em dia também, né? Daqueles que acendem uma vela para cada um, né? Exato. Então, melhor nem adorar a Deus se é para adorar outros deuses falsos, né? Porque os outros, pelo menos, adoravam só os deuses falsos e os israelitas foram considerados piores que eles mesmos adorando o Deus verdadeiro junto dos outros, né? Porque aí entra algumas questões além da questão da idolatria, que neste capítulo a gente não vê esse destaque, mas nós vamos ver em outras partes do livro, onde entra a relação de uns com os outros, porque o pecado ele tem duas dimensões, o pecado contra Deus e o pecado contra o meu próximo. E pecar com o meu próximo é grave porque eu estou ferindo, vamos dizer assim, ou sendo injusto com aquele a quem Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas aqui entra um ponto forte, porque o enfoque aqui é a questão de não adorar a Deus ou
adorar a Deus e a outros deuses, né? A gente vai ver muito na Bíblia, não nesse texto, mas a imagem de que Deus coloca como esposo, né? E o povo escolhido é a sua esposa. E que quando este povo adora outros deuses, Ele isso está sendo adúltero, né? exatamente, é como um adultério, tem o mesmo peso. Sim. Como eles pecaram diante dos povos, eles deveriam ser testemunhas do Deus verdadeiro para os povos, mas foram piores do que eles, por isso o juízo também vai ser diante de todos os povos. Lá no verso 8 ele vai falar: estou contra você, Jerusalém, e executarei contra você o juízo à vista das nações, porque eles foram um mau exemplo e as nações precisavam ver que o Deus verdadeiro não tolera o pecado e a iniquidade. Interessante. E ele vai continuar esse texto dizendo que ele seria vingado, né? O Senhor seria vingado através da justiça que seria feita, né? Mas eu fiquei com essa dúvida, né? Vingado pelo quê? O que é que Deus precisava de vingança nessa situação? Aqui a questão de ele ser vingado, né, aparece na NVI, na verdade essa tradução, mas se a gente pegar a palavra hebraica ali e já, por exemplo, na Almeida 21, por exemplo, eles vão tirar e vai trazer mais um senso de estar apaziguando, né? Então Deus vai falar justamente de que ele vai executar a sua ira, né, sobre eles, e que na verdade ele fala assim, verso 13 é onde aparece isso. Eu estou aqui justamente lendo na NVI. Então a minha ira cessará. Cessará quando? Depois que ele executar o juízo, né? Diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. Se a gente vai no mesmo texto aqui, no versículo 13, na Almeida 21, a gente vai ver o seguinte: assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Ele trocou aqui na Almeida 21 a palavra vingar por consolar, né? Por me consolarei. E na verdade a palavra hebraica ela traz um senso de que a ira vai se apaziguar, né? Então, para nós às vezes a gente tem dificuldade. Mas Deus não fala que a gente não deve agir com ira, tudo, né? E tudo que tem no Novo Testamento, sim. Mas a palavra fala também que a ira do homem não executa a justiça de Deus. Então a ira nossa é diferente da ira de Deus. A ira de Deus uma ira santa, né? Exatamente. É uma ira santa, que tem a justiça por trás dela. Ela é uma ira justa. Ela é uma ira contra aquilo que é errado, né? Porque a nossa ira não é necessariamente contra o que é errado, né? A nossa ira às vezes é por motivos vãos próprios, né? Exatamente, eu estou irado porque eu fui ofendido de alguma maneira. Então estou irado porque o meu time de futebol perdeu, porque qualquer coisa, mas não necessariamente eu estou defendendo uma causa justa, né? E nós nunca vamos ter a longanimidade de Deus. O interessante é que dos atributos de Deus eles convivem, né? A santidade e a justiça de Deus está ali. Mas se ela existisse sozinha, Deus não teria levado tanto tempo para trazer o juízo. Mas existe o amor de Deus, né? E no amor de Deus ele foi longânimo. Então a gente pode dizer daquilo que a gente vem aprendendo nesses textos é que quem é que vai perecer? E a gente vai ver isso ao longo de todo o livro de Ezequiel. Não é aquele que pecou, não. É aquele que persistiu no pecado, persistiu na rebeldia, sendo tocado por Deus, sendo avisado por Deus, insistiu até chegar no ponto de chegar no limite. E a gente vê essa questão do comportamento de Deus, a ação de Deus nesse sentido em diversas situações. E começa até na questão do próprio para Abraão, que Deus fala, olha, essa terra vai ser toda tua, mas não é agora, porque a iniquidade desses cananeus não atingiu o seu limite. Então está aí a longanimidade de Deus. E ali, para que atingisse o limite, até o momento que chegasse a entrada na Terra Prometida, com Josué liderando o povo, foram-se 400 anos. Né? Então, nosso Deus, os dois atributos fazem parte do nosso Deus, que é santo, justo e bom. Né? O amor e a justiça. Né? E aí a gente vê, então, essa questão
que chega uma hora que é o limite, e feito ela, então, aí a ira de Deus ela vai então se apaziguar. Perfeito. Bom, esse capítulo, por mais pesado que seja, essa mensagem de juízo, ele é mais curto, né? E a gente realmente fica mais com a reflexão agora de o quão justo Deus é, na verdade. Não diria nem quão pesado em si é o julgamento, mas um julgamento ele envolve uma justiça divina que não falha como a nossa, né? Quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, na verdade, tudo que a gente vê nesse texto, de fato, nada fugiu do controle por algo emocional, uma raiva que a gente, como ser humano, às vezes sente e desconta de uma forma, né, emotiva. Não foi. Deus realmente avisa, Ele dá tempo de arrependimento, né? E no final, essa mensagem de juízo ela vem porque o povo repetidamente violou, né, as ordenanças do Senhor. Então, um questionamento para a gente também pensar, né, no quanto a gente tem vivido nos caminhos do Senhor ou não, né? E eu lembro, concluindo o pensamento, que mesmo num texto onde o enfoque é o juízo, Deus fala da graça dele, Perfeito. que é representado naquele cabelo que agora, aquela pequena porção Que de cabelo guardada na roupa. Exato. E eu traria talvez aqui para a nossa reflexão este peso do juízo, onde vai chegar ao ponto de um pai comer a carne do seu filho, né? Esse, para mim, acho que para cada um vai pesar algo mais, né? A gente pega, olha versículos como 16, fala de enviar-me a eles flechas malignas de fome, flechas destruidoras, né? Enviarei sobre vós a fome os animais ferozes, e que destruirão seus filhos. Todo o texto tem um peso muito grande, para cada um isso mexe de uma maneira diferente. Acho que qualquer um que foi tocado pela misericórdia de Deus vai sentir o peso da questão do juízo, e para mim, todas as vezes que eu já refleti e meditei nesse texto, é algo que pesa muito no coração, mas aí justamente traz a questão do que a gente leu anteriormente sobre Ezequiel ter sido chamado como o sentinela, o atalaia, e de que nós refletimos que Jesus nos chama como sentinelas e atalaias. Temos que avisar o povo de que o juízo de Deus é forte, não é uma brincadeira, que o juízo de Deus é real, que a graça de Deus é maravilhosa, que Deus é longânimo, que Deus dá toda oportunidade, mas que Deus não é aquele que vai passar a mão na cabeça de quem na sua vida inteira persistiu no erro, no pecado e na rebeldia contra Deus. Perfeito. Nós temos que ser esses atalaias. A gente tem que olhar para um texto como esse, que mostra o que é o juízo de Deus, e por isso Jesus vai também fazer a conexão quando falar do julgamento final, trazendo palavras de comparação como o fogo que não se apaga, o verme que não morre. Aqueles que ouviam Jesus falar conheciam esses textos, não só de Ezequiel, mas também de Ezequiel, sobre o peso do juízo de Deus, e entendiam o que Jesus estava falando. Então, nós temos que crer nisso e nos mover como verdadeiros sentinelas, como aqueles que vão levar Cristo para esse mundo que não conhece e avisar as pessoas que estão aí no pecado, que elas têm que se arrepender, avisar que a consequência é muito grave. Existe talvez hoje em dia essa tendência de a gente não pode pregar o evangelho que a pessoa venha para Jesus pelo medo. Olha, este é o evangelho que é pregado na Bíblia, né? É o Antigo Testamento. Não é, né? As palavras que ligam o inferno a algo que não se acaba, termina. Sai da boca do próprio Jesus, né? Exatamente, você não tira isso diretamente do Antigo Testamento. A gente vê a severidade da ação de Deus no Antigo Testamento, mas essas palavras de Jesus falando de um lugar onde tem um fogo que não se apaga, elas vêm só no Novo Testamento. Então nós temos que deixar alguns conceitos da modernidade e sermos fiéis à palavra de Deus. Não foi que a gente leu
questão que tem que comer a palavra inteira para anunciar. Exato. Não vamos esconder parte da verdade. Vamos olhar esse juízo e a severidade do juízo e vamos anunciar isso para que ninguém possa dizer que não foi avisado, pelo menos daqueles que tiveram contato conosco, né, com aqueles que estão estudando aqui o livro de Ezequiel. Sim, perfeito. A gente aprende, né, a absorver as coisas para a nossa própria vida, mas essa mensagem nos ensina a pregar também, né? Impressionante. Exatamente, nos traz esse impulso, né? Sejam minhas testemunhas. Né? E falem de tudo que eu falei, né? Não, falem de tudo que eu falei. Né? Nada de esconder, falar meia verdade, amaciar a palavra, né? Falem de tudo. Sejamos testemunhas fiéis. Exatamente. Então, perfeito. Fernando, agradeço a participação novamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a reflexão tenha acrescentado, que vocês possam levar isso para a vida de vocês e que a gente continue fazendo esse estudo. E então nos vemos no nosso próximo episódio, onde falaremos do capítulo 6 de Ezequiel. Até lá. Até lá.